Então, eu fiquei pensando o que eu poderia falar sobre o Caio. Duas coisas importantes para mim. A primeira é que eu fui realmente amiga do Caio. Eu acompanhei a vida do Caio desde os meus 20 anos até a morte dele. Por muitos momentos, muitas situações, muitos lugares, muitos livros, muitos shows, muitas conversas, muitas drogas, muitas felicidades, muitas infelicidades, muitas loucuras, muitos desejos, muita tristeza, muita melancolia, poucas alegrias, porque o Caio não era dado a roubos de alegria, ele tinha uma personalidade mais melancólica, né? Mas isso para mim é como se fosse ter sido amiga dele de fato, do cotidiano da vida, né, em várias situações, é como se fosse um prêmio, né? E eu sei que poucas pessoas, na verdade, podem dizer a mesma coisa que eu. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar do Caio. A segunda coisa é do escritor, que ele sim é o escritor da minha geração, o grande escritor da minha geração. Ele falou e fala para as gerações que vêm depois dele como nenhum outro. Ele tornou contemporânea a sua angústia de viver, a sua intelectualidade, a sua cultura, a sua formação familiar, a sua loucura, a sua ousadia, a transgressão. Ele colocou tudo isso e fez disso uma alta literatura, porque ele era um radar que espalhou para os outros todos e para as novas gerações que estão começando a conhecê-lo e que vão conhecer ao longo do tempo, porque eu acho que o Caio agora começa a ser realmente lido, né? Vão entender e absorver a contemporaneidade da sua linguagem, a contemporaneidade da sua existência, de um homem de uma geração totalmente transgressora, que pagou um alto preço por isso, paga até hoje, mas que na verdade esse preço estava incluído no pacote que a gente comprou quando resolveu ser um tanto quanto diferente daquilo que estava programado para que nós fôssemos, né? Nós que nascemos nos anos 40, 50, ele nasceu nos 40, eu nasci nos 50, então ele tem essa capacidade, teve essa capacidade de agregar todos esses valores, fazer uma ponte extraordinária entre os valores mais antigos da sua formação e os valores mais transgressores que ele ousou trilhar na sua vida pessoal e profissional. E o que eu acho inacreditável é que já sejam 20 anos que o Caio não insista mais. E como diz a música da Marina, que a gente cantou ontem, e que ele fala numa carta para mim, que ele estava escrevendo para mim ouvindo essa música, que ele se pergunta se ele vai resistir. Eu diria que ele continua resistindo através da sua obra. E nós que sobramos da vida dele e estamos vivos até hoje, com 60 anos para mais, nós também continuamos resistindo. Eu acho que de qualquer maneira o Caio resistiria, né? Se a morte não tivesse pego nesse momento, porque ele tinha um espírito muito forte, uma cabeça muito forte, uma inteligência brilhante, uma compaixão pelo ser humano, uma compaixão por si próprio, apesar da sua ironia, do seu humor cáustico. Mas eu hoje vejo que tudo isso era uma grande compreensão de tudo que a gente pode ser ao mesmo tempo, aqui e agora, como dizia ele, né? Então, o meu depoimento são duas coisas: o orgulho de tê-lo tido na minha vida como amigo e o privilégio de ser contemporânea do seu trabalho,
da sua obra, de ter tido tantas referências na obra dele a mim, tantos releases de show, tantas referências musicais, tantas cartas, tantas conversas, tantas... Eu até hoje guardo na minha casa objetos que foram da casa do Caio, da Melo Alves, quando ele se mudou para o Rio, e eu fiquei com coisas dele que até hoje estão comigo, que ele me deu de presente e vão continuar comigo, coisas singelas, coisas de cozinha, umas galinhas que ele tinha em cima da geladeira, que eu continuo tendo, presentes que ele escreveu, para mim, uma crônica linda que ele fez no Estadão, o dia que minha filha nasceu, chamada Ao Tempo Presente, né, no dia que ela nasceu, 7 de março de 87. Então tudo isso são tesouros que não tem preço e não tem fim, como o Caio não tem. É isso.